Você não foi sempre vampiro, não é? Não, respondeu o vampiro. Era um homem de 25 anos quando me tornei um vampiro, no ano de 1791. Oi, gente, eu sou a Ana e hoje eu vou falar sobre Entrevista com o Vampiro, o livro mais famoso da Anne Rice e acredito que é uma das histórias mais conhecidas de vampiro na literatura. O livro foi originalmente publicado em 1976 e foi o primeiro romance da autora, né? Virou um grande sucesso na época, segundo a própria Anne Rice disse em entrevista. Não havia livros de vampiro com sucesso comercial em 1976 até Entrevista com o Vampiro ser lançado. Antes de falar sobre a história, eu quero dizer que este exemplar aqui foi enviado para mim pela editora Rocco, que publicou uma nova edição do livro, né? Muita gente me falando que esta capa aqui ficou bonita e eu concordo. Realmente achei muito bonita a capa. É capa dura, o livro tem 317 páginas e ainda vem com tradução de ninguém menos do que a Clarice Lispector, então é uma edição muito especial mesmo. Entrevista com o Vampiro era uma história que eu conhecia apenas pelo filme de 94, com o Brad Pitt e o Tom Cruise. Eu me lembro quando anunciaram essa adaptação na época, foi simplesmente um acontecimento. Isso por causa do elenco, é lógico, né? O Brad Pitt, que era um dos grandes símbolos sexuais da época, estava surgindo no cinema naquele momento, né? O Tom Cruise sempre muito badalado já. E ainda tinha este ator espanhol que a gente começava a ouvir falar um pouquinho, um tal de Antônio Bandeiras. Confesso que eu não conhecia quase nada da Anne Rice antes desse livro aqui, apenas conhecia a história através dessa adaptação mesmo. E agora eu posso dizer realmente que essa leitura foi sensacional. Eu fiquei encantada com a escrita da Anne Rice, uma descrição melancólica, poética, profunda sobre uma alma atormentada que tenta encontrar um sentido, neste caso, na morte. Entrevista com o Vampiro é narrado pelo vampiro Louis Dupont du Lac, não sei se é assim que fala, um vampiro de 200 anos que vai contar a um repórter a história de vida e de morte dele, né? Como ele se tornou um vampiro, suas transformações pessoais, suas relações com outros vampiros e com os seres humanos e principalmente como ele sofre por ser obrigado a existir nessa condição. A história é centrada na relação de dois vampiros, o próprio Louis e o vampiro Lestat, talvez o personagem mais atraente dessa história. Louis é um vampiro com consciência e com senso de justiça, que sofre por ter de matar humanos para se alimentar, um vampiro com alma, se é que se pode dizer assim, né? Ele sente piedade pelas pessoas que mata e jamais se conforma com o fato de ser um vampiro, que para ele é como se fosse uma maldição. De uma certa forma, ele passa a dar valor à vida ou à existência quando ele a perde. E quem vai dar esta vida eterna pro Louis é o vampiro Lestat, né? Lestat é muito diferente de Louis, é um ser sem consciência nenhuma, sem remorsos, sedento por vingança, que nutre ódio e desprezo pela humanidade. É muito carismático, apesar de tudo isso aí que eu falei, e esconde um passado pouco abordado no livro. Então a gente fica imaginando de onde ele vem, que tipo de pessoa ele era antes de entrar para essa tal de eternidade. Os atos cruéis do Lestat chocam profundamente o Louis, né? Quando ele, por exemplo, apavora lentamente as suas vítimas antes de matá-las, sugando seu sangue. Talvez a frieza e a crueldade sejam o único meio que o Lestat enxerga para lidar com a própria sina, né? De obrigatoriamente ser um assassino para sobreviver. Os dois vampiros vivem uma clara relação, né? Que vai se estender por muitas décadas, com o Lestat tentando manter o Louis por perto. Os dois sentem uma mistura de ódio e amor um pelo outro, né? Principalmente porque o Louis não aceita as crueldades do Lestat. Ele que vive à procura de respostas, para o ser que ele virou, né? Ele jamais recebe qualquer informação do Lestat, cuja única preocupação é se render ao prazer de viver bem, matar e ter um companheiro para suprir as necessidades dele. Então o Lestat é um ser incrivelmente cruel, egoísta e possessivo. Então os dois discutem muito, eles fazem descobertas juntos, inclusive até quando eles transformam uma pequena menina em vampira em um dado momento, numa tentativa aí de criar uma família. Lendo sobre a Anne Rice, eu descobri que a autora perdeu a filha para leucemia em 1972. Então, anos antes de escrever este livro, e acredito que muito possivelmente a personagem Cláudia, que é a criança vampira, tenha sido de alguma forma inspirada na filha dela. Uma das questões que a Entrevista com o Vampiro levanta se refere à imortalidade, a dificuldade do ser humano em lidar com a própria finitude e com as questões que surgem quando refletimos sobre o motivo da nossa existência. São perguntas que não têm resposta, ao menos não satisfatórias para todos, né? E continuam a se mostrar como um dos grandes enigmas da humanidade. Outra questão que a história realça, no meu entender, se refere à sexualidade reprimida das pessoas. Os vampiros do mundo da Anne Rice são seres hedonistas, ou seja, para eles o prazer é um bem supremo.
e eles não têm sentimento de culpa algum por expressarem essa sexualidade. Louis é especial e único porque ele tem consciência sobre as consequências dos seus atos. A impressão de que se tem é de que a vida dele foi roubada, mas a alma dele se manteve intacta. Então ele é um vampiro com alma humana, que sente profundamente o mal que ele causa aos outros, mas isso não o impede de matar. Ele apenas se porta de uma forma diferente com relação à sua condição eterna, porque ele é um cara quieto, ele é um cara passivo, quanto mais ele procura por respostas, ele não acha, e isso o leva a ficar cada vez mais alheio ao mundo. Já eu fico imaginando como deve ter sido a reação das pessoas a este livro em 1976, que trata de temas como homossexualidade, erotismo, ainda mais vindo de uma autora norte-americana, lá nos Estados Unidos, esse país cheio de pudores, de ultra-religiosos, de conservadores, Se hoje a gente vê pessoas queimando livros por causa de um personagem que é um bruxinho, imagina naquela época como que devia ser. Sobre o filme, eu revi depois de muito tempo e há algumas diferenças cruciais com relação ao livro. A que mais me incomodou foi o final. Eu não vou revelar tudo o que aconteceu, mas eu acho que no livro o que ficou provado foi realmente que o ser humano não tem conserto. Porque depois de tudo que o Louis conta pro repórter, o cara me vem com aquela proposta. No filme, isso aqui é a minha opinião, tá? O final meio que redime o repórter, até porque o que acontece com ele não é algo pelo qual ele procura, já que ele tá extasiado mesmo, é com a entrevista. Sem contar que acontece algo no apartamento que no livro é mostrado e no filme é excluído. Então eu acho que o final do filme enfraqueceu esta adaptação. Mas por outro lado, eu gostei bastante dos atores. Agora eu pude relembrar, as atuações, porque sem mentira nenhuma, devia fazer uns 20 anos que eu não vi esse filme. O Brad Pitt tá perfeito como Louis, o vampiro com todas essas crises existencialistas aí, E o Tom Cruise, que é um ator que eu não gosto muito, está muito bem como Lestat, apesar de que no começo do filme eu achei que ele tava um pouquinho engraçadinho pro personagem, Eu não senti aquele sangue nos olhos lá que eu imaginei que o Lestat teria, mas depois ele foi ficando mais convincente. Acho que a Anne Rice teve um carinho especial pelo Brad Pitt, Até porque quando ele foi escalado pro papel, ela elogiou bastante, ela gostou muito, toda entrevista que eu vi ela estava elogiando o Brad Pitt. Mas quando saiu o nome do Tom Cruise, segundo a imprensa da época, ela achou que ele não servia pro papel, que ele não era adequado. Mas depois que o filme saiu, ela elogiou todo o elenco. Então tá beleza, acredito que ela gostou de todo mundo. A Kirsten Dunst faz o papel da criança vampira no filme. E apesar de haver uma diferença de idade do livro para o filme, porque no livro a criança tem 4 ou 5 anos e no filme ela tem 11, se não me engano. Mas ela tá muito bem no papel, muito convincente, então achei que a personagem até ficou mais interessante no filme do que no livro, com mais personalidade, mais marcante. O Antônio Bandeiras vai fazer o vampiro Armand, que o Louis encontra em Paris, e que ele vai também ter uma relação, e aí tem uma outra grande mudança do livro para o filme, que eu também achei que enfraqueceu a adaptação, porque eles não mostram isso, Mas o Bandeiras, embora seja o meu ator favorito dos 3 vampiros, não está muito convincente neste papel, eu achei ele meio fraquinho. A última curiosidade que eu queria ressaltar é com relação ao entrevistador, que no filme foi vivido pelo Christian Slater, mas o papel era para ser originalmente interpretado pelo River Phoenix. Só que o ator morreu em outubro de 93, meses antes que o filme começasse a ser filmado. Então, no final do filme tem até uma homenagem pro River Phoenix nos créditos. Enfim, foi uma ótima experiência ter lido Anne Rice. Eu não sou muito adepta das histórias de vampiro, então se você for me perguntar quais histórias eu li recentemente, nos últimos anos, a única que eu consigo lembrar de cara assim é Salem, do Stephen King. Mas eu acho que eu não li foi por falta de hábito mesmo, Então eu adorei ter conhecido a Anne Rice, eu fiquei realmente encantada com a capacidade que ela tem de contar uma boa história. Com profundidade, eu achei que parecia tudo um grande poema, na verdade. É muito bonito o livro. E depois, em uma entrevista, eu vi que era uma história dedicada a New Orleans, a cidade onde ela nasceu e onde se passa boa parte da história. Realmente, ela é uma grande autora e eu certamente vou ler mais livros dela no futuro, mas por enquanto eu indico Entrevista com o Vampiro, para quem quiser conhecer o trabalho, o estilo da Anne Rice e uma história clássica. É isso, na descrição vocês vão encontrar o link para este livro aqui e a sinopse completa, sempre agradecendo ao pessoal que usa os meus links para comprar livros e e-books e me apoiar aqui no canal. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, ativa o sininho para receber as notificações e também segue o Literatura Policial nas outras redes sociais. E eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!